Madrasta engana menino e o abandona em hospital, então ele vai atrás de sua mãe biológica e se surpreende ao saber quem é. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Em frente a uma casa bonita, com um jardim impecável, estava Pierre, um garoto de apenas 14 anos que era cadeirante. Ele olhava para a casa com um ar de nervosismo, como se ali estivesse algo que sempre desejara, mas que, ao mesmo tempo, ele tinha medo de encontrar. Ao seu lado, Rafael, seu cuidador, estava apreensivo também, mas, por ser mais velho, tentava não transparecer para dar forças ao menino. Rafael, disse Pierre com nervosismo, será que ela vai me aceitar? Há anos eu desejo encontrá-la, mas, se minha mãe realmente me quisesse, ela nunca teria me abandonado. Talvez ela não queira me ver e até fique com raiva de mim por bater em sua porta. Rafael, com um olhar sereno e calmo, respondeu, ela é sua mãe. Tenho certeza de que ela teve seus motivos para abrir mão de você. Não sabemos o que aconteceu para ela te deixar. Então, não fique nervoso. Você é um ótimo garoto, e tenho certeza de que ela vai gostar de você. Eu estou aqui do seu lado e não vou sair. Pode contar comigo para qualquer coisa. Com as palavras de Rafael, Pierre ficou mais calmo. Com suas mãos frágeis e magras, ele começou a girar as rodas de sua cadeira. Rafael andava lentamente ao seu lado, sem tirar os olhos do garoto, que estava suando de nervosismo. Os dois notaram o belo jardim, que era bem cuidado, com diversos tipos de rosas. A frente da casa era bonita e, ao mesmo tempo em que exalava simplicidade nos detalhes, também mostrava um ar de requinte e sofisticação. O garoto, em frente à porta, tocou a campainha. Quando o som do toque ecoou por toda a residência, ele sentiu seu coração acelerar. Por um segundo, ele pensou em voltar, mas, ao ouvir passos indo até a porta, percebeu que era tarde demais para retornar. A porta se abriu, e uma mulher, de 40 e poucos anos, apareceu. Ela tinha um rosto simpático e um sorriso suave e acolhedor. Bom dia, em que posso lhes ajudar? Pierre ficou olhando para ela por alguns segundos. Sua voz estava presa dentro da garganta, ele não conseguia dizer mais nada. Então, os sentimentos que não saíam de sua boca se transformaram em lágrimas que transbordaram por seus olhos. O garoto chorou, mas seu rosto estava imóvel, como se estivesse paralisado. Meu Deus, disse a mulher, você está bem? Ela falou preocupada com a situação. Rafael não pretendia falar nada, apenas acompanhar o garoto para saber se ele ficaria bem, mas, ao ver aquela cena, ele teve que intervir. Senhora, nós viemos de muito longe. O Pierre está procurando a senhora há muito tempo, por isso ele está assim, emocionado. A mulher continuava sem entender o que estava acontecendo. Ela não sabia quem eram aqueles dois, e o garoto chorando a deixava preocupada. Pierre finalmente criou coragem e falou: Mãe, eu sempre quis conhecer a senhora. Faz tantos anos que eu a procuro. Meu pai sempre falou da senhora, mas ele nunca me deixou conhecê-la. Tudo o que eu sabia era seu nome, Rosa. Eu sempre quis te conhecer, mãe. Rosa, ao ouvir a palavra mãe em seguida de seu nome, ficou paralisada e também começou a chorar. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas ela permaneceu imóvel na frente deles. Rafael ajudou Pierre a limpar as lágrimas, e, enquanto isso, Rosa disse, por favor, entrem. Nós temos muito que conversar. Pierre e Rafael entraram na casa de Rosa. A sala de estar era equivalente à fachada da casa, requinte e elegância em todos os detalhes. Todos os objetos estavam bem arrumados, e o tom claro, junto com as plantas, trazia um ar de calma e paz ao ambiente. Irei pegar uns biscoitos e suco. Esperem um pouco, disse Rosa. Pierre, agora mais calmo, finalmente havia encontrado sua mãe, a pessoa que ele mais desejava conhecer. Pouco depois, Rosa retornou com alguns biscoitos caseiros que ela mesma fez e 2 copos de suco de maracujá. Tome um pouco desse suco. Você está muito nervoso, isso irá ajudar a acalmar, disse ela com um tom de calma e compaixão. Rafael sentou-se no confortável sofá, e Pierre acomodou sua cadeira de rodas próxima a ele.
Os biscoitos e o suco estavam deliciosos, deixando Pierre ainda mais emocionado por ter uma mãe que cozinhava tão bem. É a primeira vez que alguém faz algo para mim depois que meu pai faleceu, disse Pierre, com a voz carregada de emoção. Eu sempre tive que fazer minha própria comida. Rosa sorriu e respondeu, você pode comer mais se quiser. Os dois trocaram um sorriso de compaixão. Então, Rosa perguntou, por favor, me diga, como me encontraram? Eu sei que você tem muito a contar. Pierre olhou para o chão, triste, e disse, não foi fácil te encontrar, mãe. Se não fosse por Rafael, eu nunca teria conseguido. Passei por tanta coisa. Rosa o interrompeu, por favor, me diga tudo o que aconteceu até você chegar aqui. Eu tenho tempo de sobra. Em seguida, ela sorriu, fazendo o garoto se sentir mais acolhido. Há 15 anos, eu nasci. Meu pai, Lucas, me criou com muito carinho e amor. Eu era a razão da vida dele, o motivo pelo qual ele seguia em frente. Até os meus 4 anos, éramos apenas eu e meu pai, mas logo depois Carla apareceu na nossa vida. Lucas e Carla eram um casal que se amava perdidamente, e logo ela passou a morar com a gente. O casal não tinha muito dinheiro e vivia em uma casa humilde e alugada, mas quem olhava de fora dizia que formavam um casal perfeito. Eu lembro um pouco dessa época, em que corria pelas ruas, jogava futebol com os meus amigos e sentia minhas pernas doerem de tanto correr pelos campos. Mas, um dia, algo mudou. Meu pai mudou. Aos poucos, sua atitude com Carla e comigo ficou diferente. Ele ainda era o mesmo, mas seus sorrisos estavam mais apagados, e seu olhar sempre parecia cansado. Sempre que perguntávamos o que havia acontecido ou o que ele tinha, ele mudava de assunto e contava uma piada para distrair a gente por um tempo. Carla e eu paramos de perguntar o que havia acontecido e apenas esperávamos que ele estivesse pronto para contar. No entanto, notei que Carla também mudou. Ela ainda me tratava bem, assim como meu pai, mas parecia mais sem vida. Nem ao menos sorria mais para mim ou para o meu pai. Isso me deixava triste e confuso. Eu era apenas uma criança na época, mas sabia que os dois estavam escondendo algo de mim. Um dia, enquanto jogava futebol no campo com meus amigos, o goleiro chutou a bola, e um dos jogadores a mandou para longe. A bola caiu do outro lado da estrada, uma estrada pouco movimentada. Todos os garotos correram atrás da bola, mas eu fui o mais rápido. Sorri ao pegar a bola e voltei andando para o campo, pois estava muito cansado. Infelizmente, desatento por causa da rua quase vazia, não notei o carro que vinha em minha direção. O motorista, que estava usando o celular enquanto dirigia, também não me viu. Os garotos ouviram uma grande batida e o barulho alto de pneus derrapando. Era o motorista, que, ao perceber que havia atropelado uma criança, acelerou para não ser pego. Os garotos gritaram por ajuda, e alguns deles correram para suas casas em busca de um adulto que pudesse me socorrer. Meia hora depois, a ambulância chegou e me levou para o hospital. Meu pai e Carla não paravam de chorar, temendo me perder. Passei um mês no hospital, em coma. Após esse tempo, acordei. Estava confuso e não lembrava do acidente ou de como havia parado ali, mas meu pai estava ao meu lado, chorando lágrimas de felicidade por eu finalmente estar acordado. Pai, o que eu estou fazendo aqui? Perguntei, com uma voz fraca e confusa. Ainda chorando, ele respondeu, você sofreu um acidente, filho, e está no hospital. Mas vai ficar tudo bem agora, você vai ficar bem. Eu não consigo me levantar, eu disse com um som quase inaudível. Isso é porque você está fraco, filho. Você ficou um mês dormindo, e por isso suas pernas estão fracas. Em breve, você poderá correr novamente, como sempre gostou, e jogar futebol com todos os seus amigos, ele disse sorrindo para mim, enquanto eu, cansado, voltei a dormir. Infelizmente, o que eu tinha não era apenas fraqueza nas pernas. Exames posteriores detectaram uma lesão na coluna que impedia os movimentos das minhas pernas. A notícia foi devastadora para meu pai e Carla, mas, estranhamente, eu me mantive forte. Eu brincava na cadeira de rodas e dizia que agora seria motorista e que colocaria turbinas nas rodas da minha cadeira para ir mais rápido que todos. Meu pai ficou emocionado ao ver o quão forte eu era.
Perder o movimento das pernas poderia destruir a vida de muitas pessoas, mas eu nunca soltei uma lágrima. Até mesmo brincava com a situação. Meu filho, meu pai dizia, eu queria ter metade da força que você tem. Você é o meu orgulho e a minha vida. Saiba que eu te amo. Após um período de recuperação no hospital, finalmente voltei para casa. Notei que meu pai e Carla pareciam mais felizes, mas eu sentia que ainda havia algo errado. Antes do acidente, os dois estavam estranhos, e então algo mudou. Isso me acalmou por um momento, pois pensei que o que os incomodava tivesse sido resolvido. Adaptei-me bem à cadeira de rodas e conseguia até brincar com meus amigos, dentro dos limites possíveis. Enquanto brincava com um dos meus melhores amigos, ele perguntou: Pierre, o que aconteceu com o carro que te atropelou? Ele perguntou com curiosidade. Respondi rapidamente: nada. Não conseguiram encontrar a pessoa que me atropelou. Não sabem nem se era homem ou mulher. Meu pai disse que essa região é bastante humilde e que não tem muitas câmeras nas ruas. Por isso, não conseguiram descobrir quem foi e talvez nunca consigam. Incrivelmente, isso não me abalava. Eu seguia minha vida normalmente. Carla e meu pai não sabiam se eu era apenas um garoto muito forte ou se a minha pouca idade trazia uma inocência sobre os desafios que eu enfrentaria no futuro. Apesar de tudo, nenhum desses acontecimentos me abalava. No entanto, algo estava por vir, e até mesmo a minha determinação de ferro seria colocada à prova. Uma noite, ao acordar em minha cama, ouvi barulhos vindo da sala. Notei que era uma discussão abafada entre Carla e meu pai. Silenciosamente, subi em minha cadeira de rodas e girei as rodas bem devagar até um ponto onde eu não pudesse ser ouvido ou visto. Carla e meu pai estavam discutindo em tom agressivo, mas tentando ser calmos para não me acordar. Você tem que ficar com ele, Carla. Eu te imploro, ele não tem mais ninguém, disse meu pai, com um misto de raiva e medo. Carla, nervosa e irritada, respondeu: eu me apaixonei por você, Lucas. Vivi essa vida ao seu lado apenas por você, e não por ele. Eu sou só madrasta dele. Eu nunca quis criar o seu filho. Nem ao menos penso em ter um filho meu. Pierre tem uma mãe, e ele pode muito bem ficar com ela. Meu coração gelou. Eu havia perguntado várias vezes ao meu pai sobre minha mãe, mas ele nunca me contou nada. Apenas dizia que ela havia partido e nos deixado sozinhos. Naquele momento, eu não sabia como interpretar o que estava ouvindo. Eu não sabia se minha mãe havia falecido ou se simplesmente havia me abandonado. Fiquei confuso e com medo. As palavras "ou você tem que ficar com ele", Carla, ecoavam em minha mente. Isso significava que meu pai também planejava me abandonar, assim como minha mãe? Nada fazia sentido para mim, mas aquilo me abalou profundamente. Perder o movimento das pernas foi fácil para mim, mas perder o amor do meu pai era demais para um garoto tão pequeno. A discussão acabou, e eu silenciosamente voltei para minha cama. Mas, naquela noite, não consegui dormir. No dia seguinte, encontrei meu pai sentado à mesa da sala, pensativo, segurando a cabeça. Fui até ele e, sem meias palavras, perguntei: pai, o senhor vai me abandonar assim como a minha mãe? Os olhos de meu pai se arregalaram, e ele foi em minha direção, falando com um tom firme: meu filho, eu jamais faria isso. Você é a minha vida. Eu existo por você e jamais te abandonaria. Por que está falando isso? Eu ouvi o senhor e a Carla discutindo, disse tristemente, sem conseguir olhar nos olhos dele. O senhor disse que ela tinha que ficar comigo, mas ela não quis. Meu pai recebeu minha confissão como um choque. Ele não estava preparado para falar a verdade, mas sabia que não podia me deixar naquele estado. Filho, eu te amo. Muitas coisas estão acontecendo. Eu queria te poupar de tudo isso para que você não sofresse. Eu estou doente e tenho medo de que um dia eu não possa estar ao seu lado. Por isso pedi para Carla ficar com você. Mas jamais te abandonaria. Ainda triste, perguntei: o senhor vai morrer, pai? O garoto, que até então era uma rocha inabalável, que nunca demonstrava fraqueza, desabou em lágrimas com o pensamento de perder o pai. Lucas tentou me acalmar: filho, estou me tratando. É a segunda vez que essa doença aparece, mas tenho certeza de que vou me curar novamente. Nós nos abraçamos, ambos emocionados, torcendo com todas as nossas forças pelo melhor.
Os dias passaram, e meu pai parecia cada vez mais cansado. Ele tentava ser forte na minha frente, mas eu percebia o quanto ele se esforçava para que eu não sofresse. Sempre fui amoroso, mas, depois disso, me tornei um garoto ainda mais dedicado a ele. Fazia o café da manhã, arrumava a casa e estudava para mostrar minhas melhores notas. Meu pai sempre dizia: "Você é meu orgulho, filho." Alguns meses se passaram, e meu pai, que estava magro, pálido e sem cabelo, chamou-me um dia: "Filho, venha aqui. Tenho algo para lhe mostrar." Ele me mostrou uma caixa cheia de fotos antigas, tanto dele quanto minhas, quando eu ainda era bebê. Passamos horas conversando. Ele contou várias histórias da vida dele através das fotos que estavam na caixa. No entanto, percebi que, apesar das muitas fotos, nenhuma delas mostrava uma mulher que pudesse ser minha mãe. Mas uma foto, em particular, que meu pai não havia mostrado e que estava até um pouco escondida, mostrava meu pai abraçado a uma mulher jovem, da mesma idade que ele. Peguei a foto com um brilho nos olhos e um sorriso nos lábios, perguntando: "Essa é a minha mãe?" Meu pai, pego de surpresa e nem ao menos lembrando daquela foto, olhou para mim. O garoto que havia passado por tanto nos últimos anos demonstrou uma alegria contagiante ao olhar para aquela imagem. Falando bem baixo e com um olhar triste, meu pai respondeu: "Sim, ela é sua mãe." Meus olhos se encheram de lágrimas de felicidade ao finalmente ver uma foto da minha mãe. "O nome dela é Rosa. Ela é uma mulher incrível", disse meu pai. No entanto, uma tosse severa o atingiu logo em seguida. Carla, ao ver que ele não estava bem, o levou para o hospital, onde ele foi internado. Meu pai ficou hospitalizado por dias e raramente eu podia visitá-lo, pois os médicos não aprovavam que um menino tão jovem entrasse em um ambiente de internação. É muito perigoso para ele. Sei que pode parecer cruel afastar um pai do filho, mas se o garoto pegar alguma bactéria ou vírus, seria fatal, os médicos diziam, tentando proteger minha saúde. Passei os dias sozinho em casa, segurando a foto da minha mãe e rezando para que meu pai voltasse. Mas um dia, a notícia que eu mais temia chegou: meu pai havia falecido. Por dias, ele lutou contra a doença, mas, no fim, ela tirou sua vida. Recebi as condolências de várias pessoas, mas nada do que ouvi diminuiu minha dor. Fiquei o tempo todo ao lado do caixão do meu pai, até finalmente voltar para casa. Após a partida de Lucas, fiquei sozinho com minha madrasta, Carla. No começo, ela me tratava bem e demonstrava afeto, preocupando-se com meu lado emocional. No entanto, isso não durou muito tempo. A dor do luto ainda queimava forte em seu peito, e ela não conseguia mais segurar as lágrimas na minha frente. Com o tempo, Carla se tornou uma casca vazia, sem a presença de seu amado marido. Meses depois, notei Carla preocupada na sala. Ela olhava para vários papéis e sussurrava: "Como vou pagar tudo isso?" O que eu não sabia é que Carla não tinha um emprego fixo e, após a perda de Lucas, nossa situação financeira havia piorado ainda mais. Em uma noite escura, onde a luz da lua era a maior fonte de brilho, Carla me disse que não estava se sentindo muito bem. "Pierre, eu preciso ir ao hospital. Pegue algumas coisas suas e venha comigo." Pegamos uma condução e fomos até o hospital mais distante da cidade. Ao chegarmos no pátio atrás do hospital, uma área isolada e com pouca iluminação, Carla disse: "Fique aqui. Eu vou me consultar." Achei estranho ela não me deixar entrar, mas, como não era a primeira vez que me negaram entrada em um hospital, não discuti. Carla seguiu em direção à frente do hospital e desapareceu após passar o muro. Eu esperei. Segundos viraram minutos, minutos viraram horas, e as horas fizeram o dia amanhecer. O sol estava nascendo, estava quente, mas eu sentia um frio no coração. A porta de trás do hospital se abriu, e um homem saiu por ela. "O que você está fazendo aqui, garoto?" "Onde estão seus pais?" perguntou ele. "Meu nome é Rafael." "Qual é o seu?" Contei tudo o que havia acontecido para Rafael, que logo entendeu a situação. "Vai ficar tudo bem, garoto. Eu vou te ajudar." Rafael sentiu um aperto no peito ao ver o meu rosto triste, mas ainda, ao notar que eu estava em uma cadeira de rodas. Ele me levou para o restaurante dos funcionários, onde todos ficaram impressionados e revoltados com o abandono que sofri. Rafael me serviu uma refeição, e eu devorei a comida, pois estava com muita fome. Algum tempo depois, a polícia chegou, assim como o conselho tutelar.
Descobriram que Carla havia me deixado no hospital porque no dia seguinte seríamos expulsos da casa, devido à falta de pagamento do aluguel. Carla juntou esse problema com o fato de não querer mais ficar comigo. Ela queria apenas Lucas, mas o seu amado havia falecido. Sem coragem de me dizer que não ficaria mais comigo, e ao invés de me entregar para adoção, Carla, em um ato covarde e impensado, decidiu me abandonar no hospital. A polícia vai cuidar dele aqui, pensou ela antes de me deixar sozinho naquele lugar. A polícia encontrou Carla alguns dias depois, morando na casa de sua mãe. Ela respondeu por abandono de menor e pegou alguns meses de pena. Enquanto isso, me vi dentro das paredes de um orfanato. O lugar estava cheio de crianças, algumas boas, outras nem tanto. Levei quase nada da minha antiga residência, apenas a caixa com as fotos do meu pai. Dormi abraçado com a foto dele e da minha mãe, e ficava imaginando como seria a minha vida se os dois ainda estivessem comigo. Alguns dias após a minha entrada no orfanato, recebi uma visita inesperada. Era Rafael, o enfermeiro que me havia ajudado no hospital. "Olá, Pierre", disse Rafael, com um sorriso largo no rosto. "Eu trouxe algumas coisas para você. Espero que ajudem, são roupas e uma cadeira de rodas nova. Essa sua está muito velha." Eu sorri ao ver um rosto conhecido. Toda a minha vida havia mudado, e qualquer contato com alguém amigável me fazia sorrir por dias. Rafael continuou me visitando, até que um dia ele trouxe uma grande notícia para mim. "Pierre", Rafael começou, "eu saí do meu antigo emprego naquele hospital. Falei com a diretora do orfanato e soube que estavam contratando para a enfermaria, já que a antiga enfermeira se aposentou. Entreguei meu currículo e eles me contrataram." Eu dei um grito de felicidade e o abracei. "Você fez isso por mim?", perguntei. Rafael ficou pensativo e respondeu: "Fiz por você, mas também porque aqui é melhor para mim, e eu também vou ganhar mais." Olhei para ele e disse: "Eu vou me sentir muito mais em casa com você aqui." Rafael sorriu de volta, feliz com o que ouviu. O que Rafael estava escondendo é que ele fez isso pensando apenas em mim. Ele queria me ajudar de qualquer forma e estar mais presente na minha vida. O novo emprego no orfanato pagava metade do que ele ganhava no hospital, mas o que ele mais queria era que eu estivesse feliz. A presença de Rafael tornou tudo muito mais fácil para mim. Com o tempo, consegui voltar a sorrir. No entanto, a vida ainda tinha outra surpresa para mim. Enquanto estava sozinho passeando pelo jardim do orfanato, ouvi uma voz chamando meu nome. Era Carla, minha madrasta. Ela tinha um olhar triste e arrependido. "O que você está fazendo aqui?", perguntei. "Antes de tudo, me desculpe por aquele dia", disse Carla com a voz falhando. "Perder o Lucas foi demais para mim. Eu deveria ter sido mais corajosa e chamado o conselho tutelar, mas não tive coragem. Você tem os olhos dele, e só de olhar para você, isso me machuca." Eu fiquei em silêncio, e Carla continuou: "Passei alguns meses na prisão pelo que fiz. Quando saí, me entregaram algumas coisas que estavam na casa, como documentos, alguns móveis, nada muito importante. Mas havia algo que eu tinha esquecido. Antes de seu pai morrer, ele escreveu uma carta. Ele me fez prometer que eu não abriria e que a entregaria para você. No meio do luto e do velório, eu acabei perdendo a carta, mas, quando saí da prisão, me entregaram tudo que estava na casa, e, junto disso, estava a carta. Eu não consegui cumprir minha promessa e a li ontem. Aqui está ela. Tenho certeza de que vai te interessar. Mais uma vez, me desculpe." Carla entregou a carta e deu meia volta, desaparecendo assim como havia feito antes. Abri a carta e ela dizia: "Filho, enquanto escrevo isso, sinto que logo irei partir. Estou preocupado com o seu futuro. Percebi recentemente que Carla não era a pessoa ideal para cuidar de você. No entanto, tem alguém que com certeza cuidará bem de você, sua mãe. Desculpe por esconder o paradeiro dela todo esse tempo, mas foi necessário. O nome da sua mãe é Rosa. Ela mora na Rua das Flores, número 123. Ela tem um grande coração, e tenho certeza de que ela te dará tudo o que precisar." Chorei de saudades do meu pai, mas, ao mesmo tempo, fiquei feliz em finalmente saber onde minha mãe estava. Voltando ao presente, Pierre terminou de contar toda a história para Rosa. Ela se levantou de repente,
e as lágrimas não paravam de cair pelo seu rosto. Com licença, preciso de apenas um minuto, disse Rosa, indo até a cozinha, onde chorou intensamente. Ela não sabia o que fazer. Após alguns minutos, Rosa retornou, ainda emocionada. Abraçou Pierre e disse: "Você é um garoto forte. Nunca conheci alguém com tanta determinação como você." Pierre sorriu ao ouvir essas palavras gentis de sua mãe. Rosa voltou ao sofá e se sentou, dizendo: "Eu também tenho algo para lhe contar. Espero que entenda o meu lado." Pierre e Rafael ficaram atentos ao que Rosa começava a dizer. Vários anos atrás, eu era uma jovem prestes a me formar em medicina. Naquela época, eu namorava Cássio. Nós nos conhecíamos desde a infância e, quando anunciamos que estávamos namorando, ninguém ficou surpreso. Era como se um tivesse nascido para o outro. Estava terminando a faculdade de medicina, mas Cássio ainda não havia entrado em nenhuma faculdade e estava com dificuldades para conseguir um emprego. Mesmo assim, eu sempre o ajudava. "Cássio, você vai conseguir um emprego e se formar. Tenho certeza disso, meu amor", eu dizia para ele. Mas, aos poucos, Cássio se tornou um homem calado e cada vez mais frio. Eu tentava entender o lado dele, sabia que não devia ser fácil passar por tudo aquilo, e tentei apoiá-lo da melhor forma que pude. Mas ele continuava estranho e distante. Um dia, quando cheguei em casa, ouvi Cássio falando no celular: "Em breve estarei contigo, meu bem. Estou com saudades." Fiquei em choque ao ouvir aquelas palavras, mas engoli minha raiva por alguns minutos. Precisava confirmar se eu não estava enlouquecendo. Quando notou minha presença, ele gelou e me cumprimentou calorosamente: "Olá, meu amor, não notei você chegando. Como foi na faculdade?" Dei um sorriso falso e respondi: "Foi ótimo, meu amor, mas estou tão cansada." "Será que você pode fazer o jantar?" "Estou muito exausta." "Claro, paixão, vou fazer agora", respondeu ele. Cássio foi para a cozinha, mas não levou o celular. Aquilo era tudo o que eu queria. Peguei o telefone e liguei para o último número discado, que estava salvo como Antônio, instalador de gás. Quando a ligação foi atendida, ouvi a voz de uma mulher dizendo: "Oi, amor, já está com saudades? Você devia dormir aqui hoje e inventar uma desculpa para Rosa." Ao ouvir aquelas palavras, desliguei o telefone e fui até a cozinha. "Amor, preciso que você compre algumas coisas no supermercado", pedi, tentando manter a calma. Cássio achou estranho aquele pedido, mas atendeu. Assim que ele saiu, chamei um chaveiro com urgência e troquei todas as fechaduras da casa. 1 hora depois, Cássio retornou, mas não conseguiu abrir as portas. "Rosa, o que está acontecendo?", ele gritou do lado de fora. Olhei pela fresta da porta e disse: "Eu já sei de tudo, seu traidor", e voltei para dentro. Nos dias seguintes, sofri com a ausência de Cássio, apesar do que ele havia feito. Entre choros e noites mal dormidas, comecei a sentir tonturas e náuseas frequentes. Fui ao hospital, e, ao chegar na recepção, mal consegui dizer algumas palavras antes de desmaiar. Quando acordei, o médico veio até mim com um sorriso e disse: "Parabéns, você está grávida." Eu não podia acreditar. Em outras circunstâncias, essa seria a notícia que mais desejaria ouvir, pois sempre sonhei em ser mãe. Mas, naquele momento, tudo parecia errado. Estava carregando o filho de um homem que me traíra. Uma vizinha idosa, Dona Marina, de 80 anos, viu minha barriga crescer e, um dia, disse: "Rosa, minha filha, você está grávida." Não existe bênção maior para uma mulher do que ser mãe. Ela falou com carinho, e eu agradeci, mas me mantive triste. Ao perceber minha tristeza, Dona Marina perguntou o que havia acontecido, e eu desabafei, contando-lhe tudo. "Minha filha", ela disse, "sei que a situação é difícil, mas pense que essa criança também é sua, e não apenas dele. Tenho certeza de que Deus tem um grande plano para você. Anime-se. Você vai passar por isso." Depois dessa conversa, senti-me um pouco mais renovada. Tentei ver a vida por um ângulo mais positivo. Faltavam apenas alguns meses para eu terminar a faculdade, e já tinha um emprego garantido, com um bom salário. Eu decidi que criaria o bebê sozinha. Mas, quando eu estava com 5 meses de gestação, senti dores fortes enquanto regava o jardim.
Gritei por ajuda, e os vizinhos chamaram uma ambulância. Fui levada ao hospital, mas, após horas de sofrimento, recebi a pior notícia da minha vida: perdi o bebê. O médico, com um semblante triste, disse que eu havia tido uma hemorragia e que meu útero fora comprometido. Não poderia ter filhos novamente. Aquilo me abalou profundamente. Enclausurei-me em casa, e praticamente não saía. Meus vizinhos e parentes fizeram de tudo para me trazer de volta à vida, mas eu estava em uma tristeza profunda. Após muita insistência, comecei a consultar um psicólogo regularmente, mas cada passo parecia mais difícil que o anterior. Dona Marina, minha vizinha, sempre me visitava, levando doces, bolos e até o almoço para me fazer sentir melhor. Um dia, ela perguntou se eu tinha alimentos ou roupas para doação. Eu achei estranho e perguntei por quê. Rosa, eu toda semana frequento uma instituição que abriga pessoas em tratamento contra o câncer. Eles estão precisando de bastante ajuda ultimamente. Mesmo desanimada, procurei no meu guarda-roupa roupas em bom estado e separei alimentos. Quando terminamos de juntar tudo, Dona Marina já estava com 2 sacos cheios nas mãos. Ofereci uma carona até a instituição. Quando chegamos lá, fiquei impressionada ao ver tantas pessoas humildes, muitas delas crianças e idosos em estado terminal. Isso mexeu comigo. Eu percebi que a minha dor não era a única no mundo. Eu entreguei as roupas e os alimentos, e uma atitude me fez chorar. Uma menina, de aproximadamente 6 anos, se aproximou de mim e ficou olhando para uma boneca que eu havia doado. A boneca não tinha cabelos, assim como a menina. Abaixei-me até a altura dela e disse: "Tome, é sua. Cuide bem dela." A menina sorriu, abraçou a boneca e se afastou, brincando com ela. Aquele abraço fez com que eu liberasse todas as emoções presas dentro de mim. Chorei intensamente. A partir daquele dia, comecei a fazer cada vez mais trabalhos beneficentes. Isso me fazia sentir viva, além de tornar a vida das pessoas em dificuldade um pouco mais fácil. Certo dia, enquanto saía de um bazar beneficente, encontrei 2 mulheres entregando panfletos. Neles, estava escrito sobre a importância de doar sangue e medula óssea. "Você pode salvar uma vida", elas disseram. Naquele mesmo dia, fiz a doação de sangue e me cadastrei como doadora de medula. Por meses, minha vida seguiu normalmente, até que um dia recebi uma ligação: "Bom dia, Senhora Rosa. A senhora é compatível como doadora de medula." Aquilo me encheu de alegria. Eu realmente poderia salvar a vida de alguém. Compareci ao hospital e, após um procedimento simples, doei minha medula. Minha vida seguiu seu curso, e, pouco tempo depois, algo inesperado aconteceu. Num belo dia ensolarado, alguém bateu à minha porta. Quando abri, vi um homem que eu nunca havia visto antes. "Bom dia, em que posso ajudar?" perguntei. "Bom dia", disse ele. "Eu sei que pode parecer estranho, mas eu queria apenas agradecer pelo que você fez por mim." Fiquei confusa, e o homem notou minha expressão. "Desculpe", ele continuou, "meu nome é Lucas. Eu fui a pessoa que recebeu sua medula." Fiquei surpresa, pois sempre acreditei que a identidade do doador e do receptor de medula fosse mantida em sigilo. "Sei que é errado", ele disse, "mas eu tinha alguns amigos que conseguiram descobrir quem foi a doadora." Eu senti muita gratidão e queria agradecer pessoalmente. Ainda um pouco em choque, perguntei: "Você não quer entrar?" "Acabei de fazer biscoitos." Ele sorriu e respondeu: "Será um prazer." "Ah, e por favor, não me chame de senhora. Nós temos a mesma idade, nem cheguei aos 30 ainda", eu disse, rindo. A conversa fluiu de forma agradável. Descobrimos que tínhamos muito em comum. Lucas contou sobre sua vida, sobre a descoberta da doença e como foi o processo de recuperação. Eu também abri meu coração, contando sobre a perda do bebê. Lucas me ouviu atentamente, e eu pude ver que ele sentia empatia por tudo que eu passei. "Sinto muito por sua perda", ele disse, com a voz suave. "Você teria sido uma ótima mãe." Respondi: "Hoje, o que mais desejo no mundo é ser mãe." Quando vejo uma criança chamando alguém de mãe, meu coração aperta, e, às vezes, eu choro. Já tinha comprado roupas para o meu bebê, escolhido um nome, mas, infelizmente, ele não pôde nascer. Em lágrimas, levantei-me e mostrei uma roupinha de bebê que eu mesma havia bordado.
O nome dele seria Pierre, falei, com a voz embargada. Lucas, tocado pela minha dor, respondeu: Pierre é um nome lindo. Compartilhar esses momentos nos aproximou ainda mais, e logo nos apaixonamos. A relação parecia perfeita, e eu nunca havia sido tão feliz. No entanto, tudo durou pouco tempo. Um dia, Lucas veio até minha casa, com uma expressão triste. Rosa, sei que você vai me odiar, mas minha ex-namorada, Lívia, entrou em contato comigo. Ela está grávida, e eu não sabia disso. Sinto muito por ter que te fazer passar por isso. Recebi a notícia como um choque, mas, ao mesmo tempo, percebi que Lucas estava sendo sincero. Ele não sabia da gravidez. Lucas ficou dividido entre o amor que sentia por mim e a responsabilidade que tinha com seu filho que estava prestes a nascer. Mesmo triste, eu o encorajei a escolher seu filho. Ele precisa de você. Eu faria qualquer coisa para ter meu filho de volta. Cuide do seu filho, eu disse. Nós nos despedimos com um beijo, ambos chorando. Antes de ele sair, entreguei a roupinha que eu havia bordado para o meu bebê e disse: tome. Eu preciso seguir em frente. Dê isso para seu filho quando ele nascer. Sei que não posso ter filhos, mas um dia talvez eu adote um, quando estiver curada de tudo isso. Você pode retirar o nome da roupa, se quiser. Não, Lucas respondeu. Não vou tirar o nome. Pierre é um lindo nome. Lucas saiu da minha vida, e perdemos o contato. Para mim, era doloroso demais estar perto dele, sabendo que ele iria criar um filho com outra mulher. Pierre estava paralisado após ouvir essa história. Mas por que meu pai mentiu, dizendo que você era minha mãe? Por que ele faria isso? Não faz sentido. Rosa olhou para ele com carinho e disse: Lucas sabia do meu desejo de ser mãe. Enquanto estava no hospital, acredito que ele ficou desesperado, sem saber com quem você ficaria. Ele deve ter mentido para que você viesse até mim. Eu imagino que ele fez isso porque, se fosse o meu filho, eu faria o mesmo. Então eu não tenho mãe? Perguntou Pierre, com tristeza. Rosa se aproximou dele e disse: sim, você tem uma mãe biológica e uma mãe adotiva. Minha casa é a sua casa, quando você desejar. Sei que pode ser repentino, mas, nesses poucos minutos que estamos juntos, sinto como se você fosse meu filho. Quando você me chamou de mãe, eu chorei, porque era algo que eu sempre sonhei. Mesmo já sendo mãe, sua voz e atitude me fizeram chorar. Como assim? Você já é mãe? Perguntou Pierre. Antes que Rosa pudesse responder, 2 jovens de 12 anos, um menino e uma menina, entraram na casa, gritando: mãe. Lara, Jonas. Como foi a escola de vocês? Mamãe estava falando com uns amigos, já eu falo com vocês, disse Rosa, carinhosamente. Logo depois, os 2 subiram para seus quartos. Eu adotei 2 crianças alguns anos atrás, explicou Rosa, sorrindo. Mas esta casa é grande, e tem mais um quarto disponível. Pierre sorriu e a abraçou. Antes de qualquer coisa, quero que me conte uma coisa, ele disse. Você conhece minha mãe biológica? Rosa ficou pensativa e respondeu: não a conheço pessoalmente, mas seu pai falou muito dela. Pelo que ele me contou, ela era uma pessoa muito desagradável. Talvez seja por isso que ele não queria que você morasse com ela. Mas, se ela ainda vive no mesmo lugar, eu sei onde ela mora. Eu preciso conhecê-la, disse Pierre. Então vamos, respondeu Rosa. Rosa, Pierre e Rafael foram de carro até o antigo endereço de Lívia, a mãe biológica de Pierre. Quando chegaram, viram uma casa em ruínas, que parecia que iria cair com qualquer vento mais forte. Um homem que estava na casa, visivelmente embriagado, disse: a Lívia não tá aqui, não. E nem venham me cobrar dinheiro que ela deve. Se quiserem cobrar, ela tá trabalhando no bar da esquina. Eles foram até o bar, mas Pierre decidiu ficar do lado de fora. Rosa e Rafael entraram no local e, após alguns minutos, saíram acompanhados de Lívia. Lívia olhou para Pierre e, de forma fria, disse: oi, garoto. Sinto muito pelo seu pai. Pierre respondeu timidamente: oi, mãe. Lívia, sem sequer fazer contato visual direito, continuou: você não está aqui querendo dinheiro, né? Já vou logo avisando que eu não tenho dinheiro para pensão.
Pierre, surpreso com a frieza da mãe, respondeu: Não, não quero pensão. Só queria saber como a senhora estava. Dessa vez, Lívia olhou nos olhos do garoto e disse: Estou bem, garoto. Mas me diz aí, seu pai deixou alguma herança? Mesmo jovem, Pierre entendeu por que seu pai o havia mantido afastado de Lívia. Respirou fundo e disse: Não, na verdade ele deixou um monte de dívidas, e como sou menor de idade, acho que a senhora vai ter que pagar. Ao ouvir isso, Lívia arregalou os olhos e saiu correndo, dizendo que não pagaria nada. Rafael e Rosa ficaram apreensivos com a reação de Pierre após a atitude da mãe, mas, surpreendentemente, Pierre caiu na gargalhada ao ver Lívia correndo após a mentira que contará. O garoto riu tanto que teve uma crise de risos até entrar no carro de Rosa. Depois que ele se acalmou, olhou para Rosa e perguntou, com um grande sorriso: Tem mesmo um quarto sobrando na sua casa? Rosa também começou a rir e respondeu: Claro que sim. Ele é todo seu. Só não aceito garotas no seu quarto e nem barulho depois das 11. Tudo bem? Eu aceito as condições, disse Pierre, sorrindo. O processo de adoção foi rápido. Rosa, sendo uma médica renomada e já tendo adotado 2 filhos, facilitou todo o processo. Pierre se deu bem com seus novos irmãos e com Rosa, a quem agora chamava de mãe. Ele percebeu que, às vezes, os laços que criamos são tão fortes quanto os laços de sangue, laços invisíveis, mas inquebráveis. 2 anos depois, Pierre foi ao presídio estadual. Estava nervoso, mas sabia que precisava fazer aquilo. Entrou em uma sala onde havia algumas cadeiras. Na sua frente, com a roupa laranja de presidiário, estava Rafael. Quando o viu, Rafael abaixou a cabeça, mas logo voltou a olhar para Pierre. Olá, Rafael, disse Pierre, sério. Oi, Pierre, respondeu Rafael. Pierre suspirou e perguntou: Então foi você que me atropelou? Rafael abaixou a cabeça novamente. Sim, fui eu, disse ele, com a voz embargada. Por que você nunca me contou? Perguntou Pierre, mais sério. Rafael olhou para o teto, lembrando-se do dia do acidente. Ele estava mexendo no celular quando ouviu o barulho. A princípio, achou que tivesse atropelado um animal, mas, ao perceber que era uma criança, entrou em desespero. Como enfermeiro, ele sabia que deveria ter prestado os primeiros socorros, mas o medo foi maior. Dirigiu rapidamente, como nunca havia feito antes. Rafael passou dias atormentado pela culpa. O rosto do garoto não saía de sua mente. Ele se perguntava: será que ele está vivo? Será que vão me pegar? Será que vou ser preso? Aquela angústia o estava destruindo por dentro. Até que, em uma noite, viu o mesmo garoto do lado de fora do hospital, sozinho em uma cadeira de rodas. A princípio, pensou que era um fantasma, mas logo percebeu que o garoto era real. A cadeira de rodas em que ele estava era culpa sua. Rafael riu para si mesmo naquela noite. Estou sendo castigado pelo que fiz, pensou. Mas, ao ver o que Pierre havia passado, Rafael decidiu transformar sua culpa em redenção. Embora achasse que nunca seria perdoado, deixou o emprego bem remunerado para ir trabalhar no orfanato e cuidar de Pierre. Ele o ajudou a encontrar sua mãe e até a ser adotado por Rosa. Após a adoção, Rafael ainda se sentia culpado e percebeu que a única forma de aliviar esse peso era confessar o que havia feito. Ele se entregou às autoridades, e já fazia 2 anos que estava preso. Rafael olhou para Pierre e perguntou: por que você veio me visitar depois de 2 anos? Pierre ficou pensativo. Eu tentei te odiar, e por um tempo eu consegui. Mas, sempre que pensava em você, me lembrava dos momentos bons que passamos juntos, dos conselhos que você me deu, de quando você me protegia das outras crianças no orfanato. Tentei ter raiva de você, mas não consegui. Pierre então começou a chorar. Eu não mereço seu perdão, disse Rafael, com os olhos marejados. Pierre olhou para ele e respondeu: eu não sei se você merece, mas estou te dando meu perdão. Pierre sorriu para ele. Rafael não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Depois de eu ter te colocado numa cadeira de rodas, você ainda me trata bem? Pierre, você não é humano, você só pode ser um anjo. Pierre riu e respondeu: eu não sou um anjo, só tento ser uma pessoa melhor do que ontem. E acho que você já sofreu bastante.
Usar essa roupa laranja cafona deve ser pior do que ficar preso aqui. Ele sorriu, aliviando o clima. Rafael riu também. O mundo não merece alguém como você, Pierre, disse ele, emocionado. Quando você sair daqui, a gente tem muito que colocar em dia, disse Pierre, entusiasmado. No próximo ano, talvez, respondeu Rafael, esperançoso. Os dois conversaram mais um pouco até o tempo da visita acabar. Semana que vem eu volto, disse Pierre, antes de sair. Mas antes quero te mostrar uma coisa. Rafael ficou curioso. Pierre então levantou-se da cadeira de rodas e, com dificuldade, caminhou até ele. Seus passos eram lentos, mas firmes, demonstrando sua vitória. Quando você sair daqui no próximo ano, eu já estarei andando, e quero que nós dois andemos juntos até minha casa. Combinado, disse Pierre, com um grande sorriso no rosto. Rafael não parava de chorar. Ver Pierre andando era o que ele mais desejava na vida. Era como presenciar um milagre. Combinado, disse Rafael, com um sorriso de felicidade e lágrimas nos olhos.